Doutor Pedro, seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes, internautas da Raiz FM. Bom dia. Mais uma quinta-feira, né? Mais uma quinta-feira, praticamente mês de fevereiro, já game over. Já. E agora é só esperar o carnaval, que infelizmente não teremos aquela festa tradicional por conta da pandemia. Que em partes vai ser comemorado em abril, né? Dia 21. Mas não deixa de ser aí um momento que todos podem descansar um pouco e curtir com os familiares, né? Exatamente. Doutor, e o que o senhor preparou para essa quinta-feira? Qual tema vamos debater aqui hoje? Na verdade, Tony, Marquinhos e ouvintes, nos últimos dias eu acabei, no meu escritório, recebendo a visita de algumas pessoas, de alguns clientes, e muitos deles, e acho que todo mundo aqui já ouviu essa famosa frase: ah, mas as leis no Brasil, elas não funcionam. De fato, nós temos inúmeros exemplos de leis que, infelizmente, não funcionam no Brasil. E hoje eu trago aqui duas leis que foram aprovadas recentemente aqui no estado de São Paulo e que retratam exatamente essa delicada situação de leis no Brasil que foram criadas, mas que infelizmente não têm qualquer efeito prático dentro do ordenamento jurídico. No final de 2021, em meados de dezembro, novembro e dezembro, nós tivemos a aprovação de duas leis no estado de São Paulo que tratam especificamente de uma responsabilização do síndico. Nós sabemos que Capivari hoje já conta com vários empreendimentos imobiliários denominados condomínios, e a figura do síndico é uma figura importante dentro desses empreendimentos. E o que instituíram essas duas novas leis? Uma, ela trata da responsabilização do síndico na obrigatoriedade de informar as autoridades policiais a ocorrência de violência doméstica. Ou seja, o síndico ele é obrigado a informar imediatamente se a violência estiver ocorrendo e ele tomar conhecimento às autoridades policiais daquela violência, ou então, se ele tomar conhecimento após cessar essa violência, ele tem o prazo de até 24 horas para informar as autoridades policiais da ocorrência de violência doméstica. Isso também ocorre com relação à questão de maus tratos aos animais. Então o síndico também, ele tem essa obrigatoriedade de informar as autoridades policiais no mesmo prazo, também quando tiver conhecimento de casos de maus tratos de animais. E por que eu trago essa reflexão hoje aqui para o nosso programa? Voltando àquela frase inicial de leis que não funcionam, essas duas leis são uma clara demonstração de que realmente está na hora de refletirmos bastante e todo mundo fazer a sua meia-culpa com relação a isso. Nessas duas legislações, de temas importantes, maus tratos de animais, violência doméstica, responsabilização de síndico, infelizmente, nessas duas legislações, nós não temos qualquer punição para o síndico que deixar de cumprir a lei. Ou seja, é uma lei que existe, foi criada recentemente, mas não existe punição para quem deixar de descumprir. Quando nós falamos que leis no Brasil não funcionam, nós precisamos ter em mente que as leis no nosso país, elas ficam exclusivamente a cargo do poder legislativo. Ou seja, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Esses são os responsáveis
pelas leis do nosso país. Agora, Tony, Marquinhos, ouvintes, quando nós falamos que as leis não funcionam, é porque quem cria, infelizmente, não tem a capacidade esperada para elaborar uma lei e, principalmente, para fazer com que ela tenha efeito prático dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, existe a lei, o crime estabelecido na lei, mas tem que ter uma punição. Nesses dois casos que foram mencionados, não existe punição. Doutor, posso interrompê-lo? Claro. Podemos dizer que muitas dessas leis são apenas um trampolim político. Vou aproveitar a causa animal, falar que vou fazer uma lei, faço aquela lei, aquele projeto de lei, mas a punição em si, nada, não serviu para nada então aquela lei? É exatamente isso. Tanto causa animal, que é uma causa que tem aí ganhar, toda eleição principalmente, é uma causa que ganha um holofote, né, muito grande. E violência contra a mulher, que hoje nós temos aí uma grande discussão com relação a isso. Então são dois temas importantíssimos que deveriam ser tratados com grande conhecimento técnico e principalmente uma grande discussão com relação a todo esse contexto, mas que infelizmente a prova maior está aí, ó. Criar uma lei e sequer tem uma punição para quem descumprir essa legislação. Agora, quando eu mencionei que todos nós precisamos fazer nossa meia-culpa, é exatamente nesse sentido de que quem colocou essas pessoas nessas funções do poder legislativo? Quem elegeu esses políticos? Fomos nós. Todos nós, através do voto, que é a arma mais importante que o cidadão tem em mãos para tentar conseguir mudar algo. Todo mundo reclama sempre, mas na hora de votar acaba escolhendo ou os mesmos, muitos inclusive que tornam a política como uma profissão, ou então acabam se deixando levar por questões de porque eu ganhei uma cesta, porque, muito embora isso seja crime, né? Compra de votos. Porque ele é legal, porque eu gostei que ele passou aqui e me deu tchau. Acho que está na hora da gente, que todos nós precisamos refletir um pouco mais e deixar só de reclamar sobre as coisas, mas também cada um de nós cumprimos com o nosso papel e escolhermos realmente legítimos representantes. Nós sabemos que esse é um ano importante, temos eleições esse ano, tanto para presidente, governadores, deputados e senadores. Então, não adianta só reclamar de leis que não funcionam. Está na hora da gente também começar a fazer a meia-culpa e valorizar esse importante instrumento que nós temos de modificação, que é o voto. Exatamente. Como temos a internet, que a maioria da população hoje tem acesso, ela não serve só para você entrar na sua rede social, reclamar ou criticar algo. Ela serve também para você entrar nas plataformas do Legislativo, tanto no Senado quanto deputado federal e estadual, para você consultar se aquele deputado que você pretende votar, né, doutor, realmente está fazendo um projeto de lei que tenha o ciclo completo, como também aquele deputado que anuncia verba para municípios, mas você tem que ver se realmente essa verba chegou até aquele município, porque não adianta você anunciar, anunciei uma verba para a cidade tal. Tem que saber se chegou aquela verba no seu final, para aquele município. Exatamente, e mais que isso, não só se chegou, qual a destinação dessa verba? Acho que isso também é um papel que a população, de uma forma geral, deve exercer e deve fiscalizar. Porque não basta só ficar reclamando. A gente sabe que as redes sociais, hoje, elas facilitaram, como o Tony mesmo disse, facilitaram muito a nossa vida. Mas também nós temos a rede social como um importante instrumento de fiscalização, porque através das redes sociais nós temos acesso a tudo, absolutamente tudo que é realizado dentro do Poder Legislativo. Eu até outro dia conversava com
com um amigo e nós observávamos uma notícia onde foi vinculado que representantes eleitos pelo povo, eles estavam aí buscando um benefício para a população. Só que ao buscar o benefício, eles postularam para que fosse encaminhado um ofício para o órgão competente para que realizasse um estudo. Ora, gente, se o representante do povo, o vereador, não sabe sequer qual é o órgão competente, como ele quer fazer uma indicação? É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera que tenha conhecimento. E outros, ninguém, se não tem conhecimento, mas foi eleito pelo povo, que vá atrás do conhecimento. Se aprofunde, estude, busque as informações. Não dá para ficar jogando simplesmente coisas ao vento e vendendo informações em redes sociais. Acho que está na hora de todo mundo repensar, principalmente na real função dos representantes do Legislativo, que hoje nós estamos falando exclusivamente das questões das leis no nosso país, das leis que todos reclamam que não funcionam. Agora, quem tem legitimidade para elaborar essas leis é eleito pelo povo. É o que o Marcos Borges disse aqui, viu, doutor? Ele mandou um bom dia para todos. Ele falou que é o caso da lei aplicada para o receptador. Se fosse punido com vigor, não teríamos tantos assaltos. Também, muito embora a questão da legislação, principalmente na parte criminal, ninguém deixa de cometer um crime, porque a pena vai ser muito grave. Eu acho que o grande problema da legislação, a gente pode até discutir isso numa outra oportunidade, até agradeço aí a participação do Marcos, mas a questão da criminalidade no Brasil, primeiro, o criminoso tem certeza que não vai ser pego, que vai cometer o crime e que não vai acontecer nada. Segundo, se acontecer, ele vai para o presídio, onde ele tem N regalias, almoça, janta, toma o café da manhã e tem até um lanchinho a custo de toda a população. Então acho que tem mais... Tem um custeio para a sua família? Tem um custeio para a sua família. Detalhe importante, muitas vezes essa pessoa que foi presa comete um assassinato. Ele mata, tira a vida de uma pessoa, deixa a família dessa pessoa em pânico com um crime bárbaro como esse. Essa família não tem qualquer benefício do Estado ou do governo federal. Mas aquele que cometeu o crime vai para a prisão, sendo sustentado por nós, e mais que isso, a sua família recebe um benefício por ele estar preso. Agora, e aquela família que perdeu seu ente querido pela atitude dessa pessoa? Que pode ser até um pai de família que sustentava aquela família. A família ficou totalmente... Exatamente. Então são essas questões que nós precisamos realmente refletir um pouco, né? Um pouco mais, discutir um pouco mais, mas é importante que cada um de nós façamos a nossa meia-culpa. Agora, doutor, voltando ao tema principal aí, as leis que supostamente não funcionam no país, né? Você falou da lei aí sobre do síndico, né? Que se ele presenciar determinado maus tratos de animais ou até mesmo violência doméstica e tal. Suponhamos que o síndico ele trabalhe lá num condomínio em que tenha lá, vamos supor aí, 20 casas lá, um exemplo, tá? E alguém ali de dentro presencia e faz uma denúncia anônima. Existe algum peso entre a denúncia anônima e a denúncia do síndico? Eu falo assim, relacionado à instauração de um inquérito policial. Não, de fato não existe. É que nesse contexto, Marquinhos, por exemplo, se alguém presenciar, fica a critério dessa pessoa denunciar ou não. Por exemplo, um morador presenciou o vizinho maus tratos animais ou maus tratos ou então violência doméstica. Essa pessoa pode simplesmente pensar, não quero me envolver com qualquer tipo de problema, não vou denunciar. Exatamente, por isso que eu fiz a pergunta, porque às vezes o síndico tendo a obrigação de fazer a denúncia, às vezes ele fala, opa, peraí, é lógico que seria o correto, né? Mas ele começar a sofrer represália ali. Então, só que acho que é esse ponto que o doutor quer entrar, Marquinhos, posso estar enganado.
a população em geral não tem nenhuma lei que a obrigue a fazer a denúncia. Já para o síndico, existe a lei, só que não tem nenhuma punição. Nenhuma punição caso ele deixe de cumprir denunciar. a lei, ou caso ele deixe de denunciar. Entendeu? Então o Sim, cidadão exato. comum, o vizinho, por exemplo, fica a critério dele. Né? Do bom É, senso é dele. claro que nós esperamos que essa pessoa realmente faça a denúncia, mas fica a critério dele. Agora, o síndico é uma obrigação. Tá, e se nesse condomínio surge uma denúncia anônima de alguém ali de dentro? Ele pode ser responsabilizado? Tipo, você sofreu um inquérito ali de por que você não... Ele pode falar, eu não vi, não presenciei? Isso. O síndico, nesse caso específico, teve uma denúncia anônima e o síndico não tomou qualquer providência Antes. O síndico pode muito bem mencionar, não tinha conhecimento. Agora, o pior de tudo é que se o síndico tiver conhecimento e mesmo assim não denunciar, tendo a obrigação de fazer, não tem uma punição específica na lei para isso. Mas que lei é essa, portanto? É essa Então a aí nossa... que vem a nossa meia-culpa. Exato. Aí que entra a nossa reflexão sobre a meia-culpa. Então, eu acho que o momento é oportuno, como mencionei, temos eleições esse ano. Até eu brinco, Marquinhos, Tony e ouvintes, que todos façam uma reflexão nesse exato momento. Nas últimas eleições para presidente, deputado, senador, governador, em quem cada um de nós votou? Com certeza muitos sequer se lembram, né, quem foram os escolhidos. E o mais importante, né? Durante esses 4 anos aí, nós ficamos ligados no que esses representantes nossos fizeram lá, para que a gente possa tomar uma outra decisão e escolher as pessoas corretas, né? Para nos representar agora daqui para frente. É exatamente isso. Ou sempre os mesmos. Exatamente isso, Marquinhos. Então, um momento de reflexão, um momento muito oportuno, que a gente espera que a população também possa colaborar com a efetividade de leis que realmente funcionem no Brasil. Exato. E lembrando que a eleição de 2022 vai ser uma eleição milionária, com o fundo partidário. Então, vamos ficar atentos. Exatamente, Tony. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira. Excelente quinta-feira a todos, Marquinhos, Tony, ouvintes, internautas, e até a próxima quinta-feira. Valeu, doutor.